Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, está aqui do meu lado o professor Moisés. Vamos falar, ele que é um homem bem polêmico. Né? Na última semana aí a gente teve o Castelo de Cartas do ativismo político de alguns setores de pessoas ligadas ao judiciário começou a cair. Que virou uma moda, né? A própria Porto Velho foi premiada nessa moda há um tempo atrás, mas Porto Velho menos mal, que parece que a coisa ainda está indo. Mas assim, de um modo geral no Brasil, as grandes atuações mediáticas por parte de setores do judiciário turbinaram imagens que colocaram o seu nome a público e foram para a política. Semana passada, a Moro de Saias, lá do Mato Grosso, foi cassado e vai ter que ter nova eleição. O próprio juiz Moro, ainda, apesar de estar derretendo a imagem dele, ainda aparece com uma sólida, como chama, presença de apoios em torno do que ele faz está bem feito. Então, o judiciário, que era uma coisa neutra, blindada, fechada, que era a última salvaguarda do injustiçado, do pobre, aquele que acreditava, quem iria nos socorrendo quando as instituições erravam. O judiciário foi boa parte dele para uma vala comum, desceu da toga, e foi para o meio político, e alguns aí, como a juíza lá, Moro de Saias, acabou corrompida por Caixa 2. Usou Caixa 2 na campanha, mulher cheia de moral, cantando marra, e aqui no vizinho, Mato Grosso. Então, mas esse protagonismo de delegados, de juízes, de promotores, Dallagnol, nossa, aquele Dallagnol aprontou todas na frente da Lava Jato. Ainda vai ser julgado muita coisa. Semana passada foi feito, como diz o Reinaldo Azevedo, não vou entrar no mérito se estava certo, se estava errado, o que estava sendo investigado, mas o como foi investigado. O processo midiático da Brasil Telecom, lá da Oi, com o filho do Lula, é de 2004. Os caras requentaram, turbinaram e lançaram na semana, em que as pesquisas não foram tão favoráveis ao governo. Eu não sei que país é certo, qual o futuro desse país. Mas eu sei que não podemos viver com o ativismo, o partido do judiciário. A gente tem que ter o judiciário no lugar dele. E o lugar dele não é no legislativo, eu acho que também não é no executivo. Pelo menos não enquanto estão usufruindo dos poderes do judiciário. Mas com você a palavra, tudo bem, meu querido? Ok, tudo bem, Benito. Mais uma vez agradeço a oportunidade de poder estar participando aqui com você das discussões nesse programa de grande relevância para o nosso estado de Rondônia. Eu quero cumprimentar também você, aí que está do outro lado da telinha, também prestigiando o programa Conteúdo Amazônia, que traz sempre no seu bojo de informações, esclarecimentos, discussões quentes e recentes, para que você, muitas das vezes que não tem a possibilidade ou tempo, em virtude das suas atividades rotineiras, de estar acompanhando o que está acontecendo, seja no cenário político, econômico e jurídico. Benito, hoje, além de cumprimentar o seu público e agradecer desde já, eu quero trazer uma situação relacionada ao nosso meio jurídico, e também que tem toda a ligação com o meio político. O
Ultimamente, nós temos vivido, como você muito bem pontuou e preambulou, um ativismo de instituições. Ou seja, instituições que foram consagradas e veneradas durante todo o percurso da nossa história, se encontram hoje vou até utilizar um termo um pouco vulgar, numa vala comum em relação à política, em relação aos representantes políticos e em relação a todas as mazelas que ocorrem dentro do meio político. Então vamos lá. Nós tivemos na semana passada, é uma informação quentíssima, de uma ex-juíza que virou senadora pelo Mato Grosso, chama-se Selma Arruda, e ela era apelidada de o Moro de Saia. Por que o Moro de Saia? Porque ela mandou prender governador por problemas de corrupção, ela mandou prender presidente da Assembleia do Mato Grosso e exerceu ali um protagonismo local de que era uma pessoa extremamente séria, acima de qualquer suspeita e acima de qualquer implicação de desordem jurídica, até porque ela era uma juíza. E, por 6-5, o TSE, em menos de um ano de mandato, caça o mandato da senadora Selma Arruda, apelidada no Mato Grosso de Moro de Saia. Nós temos também, agora surgido na mídia, Benito, você pode buscar aí em qualquer site de notícia, qualquer meio de comunicação, a situação de 2 procuradores da República que estavam ligados diretamente em apurações de investigações na Lava Jato. Eu já vou dizer de imediato para você o nome dele, porque era o nome do grupo que foi criado para eles debaterem todos os assuntos relacionados à investigação Lava Jato, que eram os filhos do Januário. Então, esse nome do grupo é justamente em homenagem ao senhor Januário Paludo, que agora acaba de virar, deixa eu só te dar a informação real do que aconteceu com esse Januário Paludo, sobre a investigação da Lava Jato. Está aqui. Só ler aqui e dar a fonte, né? É muito importante dar para o telespectador a fonte para que ele possa também tirar suas conclusões. Então vamos lá. Do nosso procurador da República, chamado Januário Paludo, aliás, do Ângelo Goulart. O Ângelo Goulart virou réu em uma ação penal. E ele investigava, esse Ângelo Goulart, já falo do Paludo. O Ângelo Goulart, ele estava fazendo aquela investigação da JBS, daqueles irmãos, aqueles empresários que fizeram delação premiada, Joesley Batista, e não lembro o nome do outro, são 2 irmãos da JBS. Ok. O procurador Ângelo Goulart virou réu numa ação penal sobre a acusação, Benito, de receber 50 mil reais de propina por mês, para quê? Para dar informações privilegiadas para o grupo. Quando vai ter operação, o que está rolando por trás das investigações relacionadas à corrupção na JBS, a fraudes, sonegação fiscal e etc, tal. Então, mais um mau exemplo dentro de uma instituição. E eu quero aqui só fazer uma ressalva que eu não estou implicando nenhuma pecha de negatividade ou trazendo qualquer ponto de vista negativo para o judiciário. O judiciário continua sendo uma instituição sagrada. Alguns integrantes que têm manchado a instituição. Da mesma forma, eu falo do Ministério Público Federal. Não estou aqui trazendo nenhum tipo de implicação
relacionada à instituição Ministério Público Federal, que para mim continua sendo uma instituição venerável, assim como a Polícia Federal, assim como a Polícia Civil nos estados. Agora, Benito, o que nos traz a discussão é quando alguns integrantes e que exercem papéis importantíssimos para trazer para nós uma verdade, para trazer para nós uma realidade e para combater algo que é tão cancerígeno e crônico no nosso país, que é a corrupção, também está envolvido em corrupção. Então vamos lá. Selma Arruda, Moro de Saia, caçada, segundo o TSE, não é eu quem está falando, e você pode buscar aí na mídia, por ter utilizado do mesmo artifício dos políticos tradicionais, da maioria dos políticos tradicionais, de caixa 2 de campanha para ser eleita. Ela teve 678 mil votos lá no Mato Grosso, e em menos de 9 meses de mandato, já está aí o resultado do que ela utilizou do TSE, de meios espúrios, ilegais, mesmo sendo uma juíza, e foi cassada como punição. E vai ficar 8 anos inelegíveis. Então, toda aquela carreira que ela construiu de juíza, que exerceu um protagonismo mediático, né, que você diz agora há pouco, Benito, e também, em virtude disso, conseguiu uma eleição, conseguiu uma votação expressiva, não adiantou de nada. E aí você fica me perguntando, poxa, se quem conviveu com a corrupção, né, combatendo a corrupção, investigando, prendendo, dando decisão, comete corrupção para ser eleita, o que dirá o restante? Agora, mais grave, Januário Paludo, com conversinha com o tal de Daniel Nesser, doleiro dos doleiros. Isso quem está falando não sou eu não, Benito. A Polícia Federal investigou e foi aceita a denúncia em relação a esse cidadão. Esse cidadão é um dos caras mais importantes, da operação mais importante de combate à corrupção do nosso país, Força-Tarefa da Lava Jato. E aí descobre que em conversinha com o doleiro dos doleiros, o cidadão estava recebendo lá um caixinha extra de propina para poder manter um pouco distante as investigações, as operações em relação a esse cidadão criminoso, doleiro dos doleiros, que foi preso recentemente, tal de Daniel Nasser, acho que é esse o nome do cidadão. Então, o Benito, a gente chama-nos à reflexão o que está acontecendo no nosso país. Sérgio Moro, até outro dia, era um juiz ovacionado, venerado, admirado, porque prendia deputado ladrão, mandava prender governador ladrão, mandava prender empresário ladrão, mandava prender criminosos, e tem cidadãos aí afora que cometeram crimes gravíssimos nesse país afora, com corrupção, que passaram ali pela mão do Sérgio Moro. E aí você descobre depois que Sérgio Moro tinha pretensão política, virar ministro do STF, virar ministro da Justiça, que dirá até presidência da República, apesar de, como você disse, está derretendo. Está chegando agora a realidade do que era a pretensão dele, que não era uma pretensão coletiva, mas uma pretensão ambiciosa pessoal. E aí a gente vem trazendo mais esses outros exemplos. Juíza do Mato Grosso, com a maior eleição da história no Mato Grosso, maior votação, cometendo corrupção para ser eleita senadora. Aí a gente vai lá para a Força-Tarefa da Lava Jato. Grupo do Januário, se foi hacker, quem foi que obteve as interceptações das conversas dele, se foi legal, se não foi legal, o que vale é que para nós, sociedade, politicamente e juridicamente, é se houve ou não a conversa, é a verdade real dos fatos no direito processual penal. Houve ou não houve a conversa dos procuradores? Houve, porque eles não desmentiram. Eles podem até falar que foi hackeado, que é ilegal, que você não pode invadir a privacidade alheia, está na legislação, mas não desmentiram se é verdade ou se é mentira. Ou se aquelas conversas se elas foram desmontadas ou arrumadas, ou criaram
um diálogo para poder ferrar com a vida deles. Eles não trouxeram isso. E aí a gente vê agora a própria Polícia Federal, que faz uma investigação. As instituições, Benito, são sérias. A Polícia Federal é séria, o Ministério Público Federal é sério, o Judiciário é sério. Agora, alguns integrantes, na sua fraqueza e ambição, acabam deturpando o real objetivo. Outro dia nós tivemos aqui em Rondônia uns áudios vazados de um grupo de delegados, onde, segundo ainda consta essa investigação aí em curso, pessoas que exercem cargos públicos, estariam fazendo tramóia de investigação contra elemento A ou B, para poder apagar politicamente esse cidadão, para que esses integrantes aí dessa instituição pudessem ascender politicamente. Inclusive citando o caso do Mato Grosso. Num dos áudios que vieram à mídia, dizia o seguinte: lá no Mato Grosso, a juíza começou a prender governador, começou a prender presidente da Assembleia, deputado. E aí, senadora mais votada, a Moro de Saia. Aí a gente vai para Lava Jato. Poxa, quando iniciou-se essa operação, todos nós, população brasileira, povo de Rondônia, nossa, que juiz, esse juiz Moro é um deus, é um príncipe de luz, porque prendeu bandido, ex-presidente, ex-governador, governador, presidente da Câmara dos Deputados. E aí tem uma eleição, de repente o homem aparece lá como ministro da Justiça. Ele entrega toda uma carreira, que é uma carreira louvável de magistratura, com todo o seu teor de veneração, de admiração e também de direitos e prerrogativas que um juiz federal tem na sua carreira. Uma carreira brilhante. O cara larga tudo para ir para a política. Aí vem essas conversas do Intercept. Aí vem 2 procuradores agora, o Januário Paludo e o Ângelo Goulart, réus, porque foram denunciados pela sua própria instituição por estar fechado, acordado com criminosos, detentores de grande poderio econômico. Aí vem você falou, o Delanhol, que é o procurador-chefe da Força Tarefa, defendeu o Januário Paludo. Não, eu defendo o Januário Paludo, até porque deu o nome do grupo deles lá, que eles trocavam as conversinhas deles, os diálogos, e depois combinavam com o Moro como é que eles iam proceder em determinadas audiências. Isso foi o que trouxeram aí os áudios que foram obtidos, sabe, se foi ilegal ou legal, eles não desmentiram. Então, se eles não desmentiram, é porque são verdadeiros. Cabe aí fazer uma perícia para trazer a concretude aí da realidade. Mas o que nós trazemos a reflexão, o Benito, e você que está nos assistindo, em que mãos, em que ocasião, em que situação, como fica a nossa política, como fica a segurança do cidadão? Porque você mesmo disse, o único ente ainda que o cidadão recorre e venera é o nosso judiciário. São as nossas polícias, é o nosso Ministério Público Federal. Estas são instituições sagradas e veneradas. Mas que em virtude de um ativismo político, de ambições pessoais, de ambições acima dos limites que esses entes exercem nas suas atividades, está manchando, e nós precisamos verificar o que está acontecendo. Nós, sociedade, precisamos manter veneradas essas instituições, mas temos que punir com um extremo rigor, como pune qualquer cidadão, essas figuras que se apresentam como salvadores da pátria, como autoridades intocáveis, e depois a gente descobre que o castelinho era de areia. Não tinha nenhuma consistência legal, ética e moral. Como é que eu combato a corrupção fazendo corrupção, Benito? Como é que eu programo uma operação para investigar um criminoso e eu faço uma aliança espúria para receber dinheiro dele? Está errado.
Então é isso que nós chamamos a atenção de você, telespectador, e de você, telespectadora. É isso que está acontecendo no nosso país. Nós elegemos um presidente que pregou total combate à corrupção, inclusive colocando como ministro da Justiça o outrora juiz federal lá de Brasília, lá de Curitiba. Aí a gente descobre que o filho do presidente fazia rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Para você que não sabe o que é rachadinha, funcionários fantasmas que não vão trabalhar, não batem ponto, ganham salários altíssimos, devolvem a maior parte do seu salário para o parlamentar, para ele poder montar um caixa para poder se reeleger na próxima eleição ou angariar um cargo mais alto. Inclusive tivemos, esses dias atrás, uma operação aqui em Rondônia, da Polícia Federal, onde demandou aí mais de 200 agentes da Polícia Federal, também com aí indícios de pessoas cometendo esse crime aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Então está em apuração, houve essa operação, está apurando, né, essas práticas, mas o que nós sabemos é que pessoas que nessa eleição passada elegemos com o fito de dar moralidade, de dar serenidade, de dar segurança para nós, eleitores e cidadãos, de que estão fazendo a coisa certa. E aí, Benito, há um confronto de interesses. Você vê o próprio partido do atual presidente da República, ele já não faz mais parte. Brigou lá com o meio mundo e o meio mundo brigou com ele. Essa Moro de Saia teve um atrito com o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, porque ela mesma foi contrária a uma ideia do Flávio Bolsonaro de não levar adiante a CPI da toga para investigar ministros do STF. Veio à tona, através do senador Cajuru, lá de Goiás, uma denúncia grave que acontecia lá dentro do Supremo Tribunal Federal, de valores e gastos altíssimos com os ministros do STF. E aí, cogitou-se abrir a CPI da toga, para esclarecer, trazer a público, porque, afinal de contas, somos nós quem pagamos todos os parlamentares, todos os juízes, todos os servidores públicos. E o Flávio Bolsonaro, que é filho do atual presidente, foi lá falar para a senadora que não era para ela assinar, essa senadora foi cassada, a apuração desses fatos, que ela queria que apurasse. Mas ele tinha um probleminha, que era a acusação das rachadinhas, tinha a questão dos dados do COAF, que estava em discussão, se apreciava e se utilizaria-se isso como prova, e o STF, por meio do seu presidente Dias Toffoli, tinha segurado e mandou barrar qualquer investigação a partir de informações do COAF, que agora recentemente também o STF decidiu que essas informações poderão ser utilizadas sim para a investigação de supostas fraudes ou corrupções ativa e passiva entre agentes públicos. Eu estou aqui observando sua fala, né, concordando praticamente plenamente com ela, né, em quase tudo. Acho que nem sei se tem alguma coisa que eu discordo, né? Mas o que serve de exemplo é que as pessoas são seres humanos, elas falham. Então não adianta endeusar o cara que é do judiciário no momento em que ele quer ser como comum. Já não tem mais o que fazer. O leite entornou. Agora vamos ver o que vai colher disso. Eu vou chamar um intervalo comercial. Quando nós voltar para concluir esse assunto, como é que você vê um retrospecto dessa derrocada da imagem de setores do judiciário numa eleição vindoura? Será que o povo ainda vai cair no canto da sereia? Então continue conosco, é jogo rápido. É num lá, outro cá.
Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Briga por ela quem é contra a corrupção. Briga por ela quem está aqui e ajuda a criar leis, como essa que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. Foi aprovada a lei. Ou quem está aqui e fiscaliza a aprovação do orçamento anual, quando os deputados decidem como o dinheiro do cidadão será gasto pelo governo de Rondônia. Honra essa bandeira quem é honesto e trabalha para construir um estado melhor. E quem exige seus direitos e vai à luta todos os dias. Essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá, professor. Será que o povo está vacinado? Vai dar para se precaver dessa visão midiática que alguns setores judiciários têm tentado usar para si e não votar mais nesse tipo de herói momentâneo? Olha, Benito e você que está nos assistindo, eu costumo dizer em sala de aula, para os acadêmicos que estão se formando em direito, que o juiz, ele não vai para a mídia dar entrevista. Ele não precisa disso. O juiz fala nos autos. Ele é discreto. Ninguém vê. Ele é um enviado de Deus na terra. Não precisa apresentar ele para a imprensa, para a mídia. Ele simplesmente dá as decisões dele baseadas num senso de convicção jurídica, dentro de um ordenamento jurídico reconhecido e legitimado pelo nosso país, a partir da sua Constituição. Não precisa ir para a mídia fazer entrevista, ele fala nos autos. Então, quando a gente, advogado, vai conversar com o juiz, ele fala, doutor, peticiona lá, fala lá nos autos. Porque é isso que eu converso com o senhor aqui, é informal, não tem valor jurídico.
não está dentro do processo, peticione e coloca lá. Da mesma forma, o juiz se comunica com o advogado, com o promotor, com o procurador, lá dentro dos autos. Assim também, esse ativismo e protagonismo gerado nas instituições, que aí vem a Polícia Federal, faz uma operação, aí faz um convite à imprensa para conceder lá uma coletiva. Não há necessidade, Benito. Primeiro que quando a polícia faz a investigação, quem está sendo preso, ou quem está sendo conduzido, ou está sendo feito busca e apreensões, ainda aquela pessoa é investigada, ela não pode sofrer, nesse momento, nenhuma exposição pública. Não há necessidade do delegado de falar nada para a mídia, só dizer que houve operação e, por alto, né, que suspeita-se que determinadas pessoas cometeram. Da mesma forma, o Ministério Público Federal. Eu imagino que você que está nos assistindo, assim como eu e todo brasileiro, todo cidadão de bem, trabalhador, deseja que o governo que está aí hoje dê certo, que as instituições, agora, com tudo isso que está acontecendo, comecem a uma reflexão e comece a verificar o seu verdadeiro sentido. Ou você é judiciário, ou você é Ministério Público Federal, ou você é polícia, ou você é político. Os dois não dá para ser. Infelizmente, porque a política, todos nós temos esse entendimento, né? Nós temos esse trauma de que tem muita sujeira na política. E se você incorpora a política a uma instituição venerada e séria, aí você acaba caindo no descrédito. E é isso que nós não queremos que aconteça. Obrigado, Benito. Quer desejar Feliz Natal e Próspero Ano Novo? Agora é a hora. Quero desejar a você que nos prestigiou todo esse ano de 2019, um excelente Natal de paz, de harmonia, de união e também um próspero ano novo de 2020, com muita abundância e prosperidade para você. E o ano que vem tem eleição. Reflita sobre isso. Comece a pensar desde já dessas pessoas que já estão fazendo campanha, quem aí preenche pelo menos os requisitos mínimos para te representar. Obrigado. Bom, pessoal, por hoje é só. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.